Existem muitas organizações que têm um planejamento estratégico, até têm, mas, infelizmente, às vezes, ou algumas vezes, este plano não chega às operações, ou seja, ele não sai do nível estratégico para o operacional. Em sua compreensão, o que é que possivelmente falha ali? O que é que certamente, se ele não chega certamente a uma falha, o que é que falha aí nesse processo? Perfeito. Eu acho que de todos os desafios que a gente está falando, Jorge, esse é um dos maiores. Esse é um dos maiores. Por quê? Porque quando a gente está falando de execução, a gente está falando de controle operacional, a gente está falando das pessoas que realizam a atividade, né? Então, muitas vezes, a liderança, ela não consegue demonstrar para as suas equipes o quão o trabalho, a execução daquela rotina, ela é importante para a entrega final, né? E isso é um grande desafio. Inclusive, isso está na norma. A norma diz que os colaboradores eles precisam, né, dentro do item de conscientização, que é o 7.3, ela diz assim: olha, as pessoas precisam estar conscientes do quanto o seu trabalho impacta positivamente na gestão da qualidade e também no quanto o não cumprimento de uma rotina pode impactar na insatisfação do cliente. Isso está lá no 7.3. Né? Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui, o nosso exemplo, né, da Daralone e da Qualiseg. Nós temos os nossos consultores. A prestação de serviço nossa, ela é no cliente. O nosso consultor, ele precisa estar muito consciente de que ele é o nosso representante ali. Então, vamos imaginar que um consultor, ele porventura deu uma informação errada, ele tem uma postura não adequada dentro do cliente. Isso impacta no quê? Isso impacta na prestação de serviço, mas também na satisfação do nosso cliente. Do cliente. Isso também, né? Ou seja, isso serve para tudo, isso serve para um produto, né? Por exemplo, eu trabalho numa linha de produção. Efetivamente, eu faço um controle operacional. Se eu deixo de fazer aquele controle operacional, o que aquilo impacta no produto? Será que lá na linha, no processo final, aquilo não vai gerar uma não conformidade naquele produto? Será que aquele produto não vai ser segregado justamente porque eu deixei de executar uma rotina operacional? Então, esse nível de conscientização precisa chegar a toda a base operacional. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham consciência da importância do seu trabalho, da importância das rotinas que ela executa para o resultado final, seja do produto, seja do serviço. A grande questão é, Jorge, nem sempre a nossa liderança está preparada para fazer esse tipo de abordagem com a sua equipe. Nem sempre Ok. a liderança ela está preparada para fazer esse tipo de abordagem. Então, a gente precisa, mais uma vez, preparar nossa liderança para que ela desdobre os seus objetivos, sejam eles estratégicos ou operacionais, para toda a base. Para toda a base. Né? Tem uma coisa que a gente aprende com a norma de segurança do trabalho, Jorge, que eu adoro, né? Que a gente fala muito no controle operacional da ISO 45001, né? A gente diz o seguinte: as pessoas precisam saber o porquê das coisas. Então, não basta chegar lá e dizer assim, ó, você tem que usar esse EPI. Por que que eu uso esse EPI? Então, não basta chegar e dizer assim, ó, você tem que medir aqui, né? Você tem que executar essa rotina operacional. Você tem que fazer essa medição e anotar nessa planilha. Por que que eu preciso fazer isso? As pessoas precisam saber a importância disso. Porque se é um controle operacional, ele é importante para o processo. Então, quem executa precisa ter essa consciência. Certo. Compreendo. Permita-me acrescentar aqui um pouquinho sobre a questão da falha de comunicação, que se o plano estratégico funciona, existe, perdão, se ele existe, e não chega até as operações, então é uma questão de fazer descer, fazer baixar, que é essencialmente a questão da comunicação. E existem muitas bibliografias
muitas ligadas à gestão de projetos, é que eles usam a linguagem linhas de comunicação. E provavelmente é o caso dessas organizações que têm um plano estratégico, bem, às vezes até bem definidos, mas independentemente de ser bem ou não definido, tem um plano estratégico, mas não chega às operações, porque provavelmente não foram bem definidas as linhas de comunicação e isso claramente impacta o materializar ou alcançar dos resultados. Também é muito comum falar-se considerar-se a comunicação como o quarto poder, né? Considera-se a comunicação como sendo o quarto poder. Se tem essa ideia, tem essa interpretação, é porque ela é de veras importante, né? E deve ser parte da estratégia organizacional. Então, não basta fazer um plano, mas também tem de se deixar claro como vamos comunicar este plano, como vamos divulgar esse plano, como vamos partilhar esse plano para as pessoas da empresa, para os diversos departamentos, para as outras etapas, né? E eu quero também tocar aqui num ponto que é muito interessante. Não é muito comum, mas existem casos em que informações da empresa, pessoas de fora sabem, clientes sabem, fornecedores sabem, e há casos em que os próprios funcionários não sabem. Ou seja, a questão da comunicação interna muitas vezes falha, perdão, e isso remete-me ao passado. Tem uma frase, uma expressão que a gente usava muito, que é o jornal moral, que é um quadro. Agora, o termo agora muito usado é o notice board, é o quadro de notícias. Informações relevantes, importantes, partilhando por e-mails internos, partilhando nas reuniões, as reuniões gerais e não só, por departamentos, e classificar também o tipo de informação, a colagem desses panfletos nos notice board, que é o termo agora mais usado. Penso que entendemos que resolveriam questões do gênero, né? Mas não só privilegiar as informações nas redes sociais, como também privilegiar as informações, né? A partilha da informação a nível interno. Porque há aqueles casos em que os funcionários não vão muito para as redes sociais da empresa. São os fornecedores, são os concorrentes, são os clientes que prestam atenção e nós precisamos ter em conta o conteúdo interno para que possa ter conhecimento da coisa.